Esse corte já é conhecido, já foi explicado em outra palestra. Nós sabemos que o corno frontal do ventrículo lateral é toda a cavidade ventricular situada à frente do forame de Monro, que comunica bilateralmente os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Nós sabemos que o corpo do ventrículo se estende desde o forame de Monro até uma porção na linha média, onde o fórnix, o septo pelúcido e o corpo caloso se fundem, e que o átrio do ventrículo se dirige inferior e lateralmente, sendo o átrio uma estrutura bem mais lateralizada que o corno frontal e que o corpo do ventrículo lateral. Mais uma vez, nós vemos o istmo anterior da ínsula, com uma alcinha da artéria cerebral média se insinuando nele, e nós vemos o ponto M da artéria cerebral média, localizado na parte mais medial do giro temporal transverso anterior ou de Herschel, que aponta para o átrio ventricular. Então, em algumas circunstâncias, os acessos de linha média, os acessos transcalosos, por exemplo, que são muito úteis para exérese de lesões que se situam no corno frontal e no corpo do ventrículo, não são suficientes para expor lesões ou retirar lesões localizadas no átrio ventricular. O átrio ventricular é como se fosse um lugar comum, porque ele está localizado entre o corno occipital, quando ele existe, mais posteriormente. Ele estabelece comunicação do corno occipital com o corno temporal, localizado mais inferior e anteriormente, e estabelece conexão das duas estruturas anteriormente mencionadas com o corpo do ventrículo lateral, que se situa mais medial e superiormente. Nessa figura, nós vemos o trígono colateral, que é o assoalho do átrio ventricular. Nós vemos a porção posterior do tálamo, que é a parede anterior do átrio ventricular. E nós vemos aqui o bulbo do caloso, localizado mais superiormente, e o calcaraves, localizado mais inferiormente, que constituem a parede medial do átrio ventricular. Nós vemos ainda o assoalho do corno temporal do ventrículo lateral, com os seus dois componentes principais, um mais medial, que é o corpo e a cabeça do hipocampo, e uma outra proeminência que se chama de eminência colateral, porque está em íntima relação com outro sulco que está presente na face basal do cérebro, que é o sulco colateral, que por vezes é tão profundo que chega a ocasionar essa proeminência no assoalho do corno temporal do ventrículo lateral. Esta é uma vista magnificada do mesmo espécime anterior, e nós podemos ver com mais clareza os dois componentes do assoalho do ventrículo, do corno temporal do ventrículo lateral, que são a cabeça do hipocampo, o corpo do hipocampo e a eminência colateral. Posteriormente à eminência colateral, nós temos o trígono colateral, cujo vértice é voltado medialmente, e ele é ocasionado pelo encontro entre encontro da cauda do hipocampo com o calcaraves, daí esse formato triangular. Nós vemos ainda o corno frontal dissecado, nós vemos a veia septal anterior, nós vemos uma veia coroideia, e nós vemos que o átrio ventricular é realmente uma estrutura bem mais lateralizada do que o corno frontal e o corpo do ventrículo lateral. Uma vista do mesmo espécime, só para mostrar que à frente da cabeça do hipocampo existe uma superfície plana no corno temporal do ventrículo lateral, que é chamada de recesso uncal, e que também faz parte do assoalho do corno temporal do ventrículo lateral.
Vale a pena ressaltar, está bastante evidente neste slide, o tronco da artéria cerebral média, e da sua divisão superior saem artérias lentículo-estriadas laterais, que vão se dirigir mais medialmente e depois superiormente, para nutrir boa parte dos componentes anteriores dos núcleos da base, incluindo a cápsula interna. Portanto, a preocupação com as artérias lentículo-estriadas não se restringe apenas a aneurismas da carótida ou aneurismas proximais da cerebral média, mas também a aneurismas da bifurcação da artéria cerebral média. Aqui nós vemos a face inferior de um lobo temporo-occipital, e nós conseguimos ver aqui, de lateral para medial, o giro temporal inferior, que faz parte tanto da superfície lateral quanto da superfície medial do cérebro. Nós conseguimos ver o sulco temporo-occipital, que é o limite externo do giro fusiforme. Nós vemos o sulco colateral e a continuação, a tendência natural de continuação do sulco colateral seria o sulco rinal, que divide o giro parahipocampal e o uncus da ponta do lobo temporal ou na sua superfície superior do plano polare. E o sulco colateral, por vezes, é um dos sulcos que se apresenta em 100% das vezes contínuo, e cuja dissecção pode levar até a porção inferior ou ao assoalho do corno temporal do ventrículo lateral. E vejam aqui o giro fusiforme compreendido entre o sulco occipito temporo-occipital e o giro e o sulco colateral. Essa é uma visão posterior de um encéfalo dissecado. A tenda do cerebelo foi mantida no lado direito. Nós podemos ver a superfície tentorial do cerebelo no lado esquerdo. Nós podemos ver o giro parahipocampal e o giro fusiforme do lado esquerdo. E nós vemos que existe uma proeminência. Nesse caso, esse caso não é tão ilustrativo assim, mas nós conseguimos identificar aqui o sulco colateral, e o sulco colateral vai então ocasionar lateralmente ao corpo do hipocampo uma proeminência lateral no assoalho do corno temporal do ventrículo lateral, que é então denominada eminência colateral. Aqui nós vemos no lado direito o fórceps maior e sua representação na porção mais alta da face, na parede medial do átrio ventricular, que é o bulbo do caloso, e mais inferiormente nós vemos o calcaraves. Nós vemos ainda a parede anterior do átrio ventricular, que é a porção posterior do pulvinar do tálamo. Esse slide já foi mostrado em aulas anteriores. Esse é um lobo temporo-occipital. Essa é uma vista superior de um sistema de um ventrículo, de um corno temporal e átrio ventricular abertos. E nós vemos então o trígono colateral, que faz parte do assoalho do átrio ventricular, e seu formato triangular devido ao encontro da cauda do hipocampo com o calcaraves. E nós vemos ainda a cauda, o corpo do hipocampo e a cabeça do hipocampo parcialmente recoberta por núcleo amigdaloide. Medialmente a isso, nós vemos a face interna e superior do giro parahipocampal, que é o denominado subículo. Então, essa vista nos permite apreciar as estruturas que fazem parte do assoalho, tanto do átrio ventricular, quanto do corno temporal do ventrículo lateral. E na face medial, a parede medial do átrio ventricular é obviamente composta, conforme já foi dito, pelo bulbo do caloso e pelo calcaraves. Em relação às paredes superior e lateral do corno temporal do ventrículo lateral
e do átrio ventricular, nós teríamos que abrir mão da dissecção de fibras para mostrar quais são os componentes que fazem parte dessas cavidades ventriculares, que recobrem essas cavidades ventriculares. Na verdade, o componente mais importante da porção infralenticular da cápsula interna são as radiações ópticas. E as radiações ópticas se dirigem inferior e lateralmente e recobrem o teto e a parede lateral do corno temporal do ventrículo lateral, e a mesma situação acontece com o átrio ventricular. Por fora das radiações ópticas, nós temos um outro componente de fibras, que é constituído por fibras do corpo caloso, que atravessam, que se dirigem lateral e inferiormente, e vão constituir esse constituinte mais fino, essa extensão mais lateral e inferior das fibras conectivas do corpo caloso, é denominada de tapetum. Então, o teto e a parede lateral, tanto do corno temporal do ventrículo lateral quanto do átrio, eles são formados por tapetum, fibras do corpo caloso, e, basicamente, radiações ópticas. Por isso, todas as vezes que nós vamos abrir o sistema ventricular por cima e pelo lado, nós vamos necessariamente danificar fibras da radiação óptica, não necessariamente percebido pelo paciente. Nas cirurgias de epilepsia, isso geralmente ocasiona uma quadrantonopsia, que, felizmente, não é percebida pela grande maioria dos pacientes. Mais uma vez, nós estamos olhando para a face inferior de um lobo temporo-occipital, e nós vemos o giro fusiforme, que está compreendido entre o sulco temporo-occipital, localizado mais lateralmente, e o sulco colateral, localizado mais medialmente. Se nós ressecarmos o giro fusiforme, nós vamos ter acesso, então, ao assoalho do corno temporal do ventrículo lateral. É isso que aconteceu. Nós estamos vendo a base de um encéfalo, o lobo temporal foi dissecado, nós estamos vendo a face inferior da cabeça e da cauda e do corpo do hipocampo, nós estamos vendo o plexo coroide do átrio ventricular. Vejam o formato triangular do trígono colateral, que é o assoalho do átrio ventricular, e, obviamente, nós não vemos a eminência colateral, porque o sulco colateral foi inteiramente dissecado. Vejam, mais uma vez, a extensão ou a profundidade da fissura calcarina, e os senhores veem, então, o segmento P4, ou artéria calcarina, fazendo uma indentação na parede medial do átrio ventricular. Este é o denominado calcar aves. E se nós dissecarmos um pouco mais, nós vamos ver o hipocampo, nós vamos ver veias ventriculares superiores, e o que nós estamos vendo, na verdade, é o teto do corno temporal do ventrículo lateral. E nós sabemos, conforme já foi explicado anteriormente, que essas fibras são compostas principalmente por radiações ópticas e por tapetum. Então, nós estamos vendo aqui radiação óptica e tapetum. Este é um slide relativamente complexo, com vários cortes em várias direções, que mostra apenas a disposição do núcleo lentiforme e mostra os diferentes segmentos da cápsula interna. Nós conseguimos ver a perna anterior, o joelho da cápsula interna, que se situa logo lateral ou justa lateral ao forame de Monro, e nós seccionamos a perna posterior da cápsula interna. E vejam, senhores, que esse feixe de fibras contém fibras piramidais, assim como o joelho da cápsula interna,
E o que nós estamos vendo aqui nessa porção mais inferior, logo à frente do pulvinar do tálamo, já é a transição mesencéfalo-diencefálica. Nós estamos vendo a parte mais superior da crus cerebri, ou pedúnculo cerebral. Essas informações sobre suturas, ossos, sulcos e giros, ela tem que ter algum sentido. Ela só faz sentido por si só para o anatomista e não para o neurocirurgião. Se nós quisermos realizar um acesso transcortical para acessarmos lesões que afloram no corno frontal e corpo do ventrículo lateral, nós podemos fazer uma corticectomia frontal. Mas, mais frequentemente, nós utilizamos esse conhecimento sem nos atentarmos para isso, porque muitas vezes nós colocamos ventriculostomias para drenagem ventricular e muitas vezes nós utilizamos o endoscópio, que nós introduzimos à altura do sulco frontal superior, 2 centímetros lateral à linha média e 1 centímetro anterior à sutura coronária. Isso certamente, em uma direção oblíqua, nos dará acesso ao corno frontal e corpo do ventrículo lateral. Todos nós sabemos, obviamente, que esse acesso está indicado em casos de ventrículos grandes. Ventrículos pequenos ou este acesso em crianças, ele é muito restrito. Mas, de qualquer forma, nós podemos fazer corticectomias neste ponto e tratar lesões que se originam principalmente no corno frontal do sistema ventricular. Então, foi deixado aqui uma referência para apontar onde está a sutura coronária, e ao fazermos uma corticectomia de 2 a 3 centímetros logo anterior à sutura coronária, nós vamos encontrar o corno frontal do ventrículo lateral, e aqui nós conseguimos enxergar, muito embora nós não consigamos ver a totalidade dessas estruturas, nós sabemos que a parede medial do corno frontal do ventrículo lateral, ela é dada pelo septo pelúcido. Existe uma veia septal anterior que corre posteriormente em direção ao forame de Monro, e a parede lateral do átrio do corno frontal é dada pela cabeça do núcleo caudado. Então, muito embora nós não estejamos vendo essas estruturas em sua totalidade, o conhecimento da anatomia pura nos facilita na ressecção e na navegação intraoperatória que nós necessitamos para acessar patologias intraventriculares. Da mesma forma, o sulco intraparietal já foi dito ser útil para acessar afecções que se originam no átrio ventricular. Nesse espécime anatômico, é muito fácil identificar o sulco intraparietal, mas se nós tivermos a calota óssea, como é que nós vamos nos guiar para fazer uma craniotomia e dissecar o sulco intraparietal? O sulco intraparietal se comunica com o sulco pós-central. Muitas vezes essa comunicação ela é contínua, não existe nenhuma prega de passagem entre este sulco e o sulco pós-central. E neste caso, nós temos o sulco oblíquo do cérebro. E o ponto de encontro entre o sulco pós-central e o sulco intraparietal ocorre aproximadamente 5 centímetros acima da sutura lamidoide e 4 centímetros lateral à linha média. Esse é o chamado ponto intraparietal. Então, se nós conhecermos as suturas e nós conhecermos essas medidas, nós vamos ser capazes de localizar o sulco intraparietal, dissecá-lo e, eventualmente, tratar alguma lesão que se origina no átrio ventricular. Então, aqui está os pontos de referência que nós precisamos. Nós devemos ter conhecimento da sutura lamidoide, isso é, obviamente, visível durante a cirurgia, assim como a sutura sagital.
Nós temos a linha temporal superior, que serve de inserção para o músculo temporal, e nós vamos identificar o ponto intraparietal, 5 centímetros acima da sutura coronária e 4 centímetros lateral à linha média. Assim sendo, nós podemos centrar uma craniotomia, e no meio dessa craniotomia nós vamos encontrar o sulco intraparietal. Podemos dissecá-lo e ter acesso ao átrio ventricular. E a dissecção do sulco intraparietal, ela nos leva, se efetuada corretamente, ao átrio ventricular. Aqui nós vemos veias atriais mediais, nós vemos o bulbo ou glomus do plexo coroide, e nós sabemos, portanto, que nós estamos dentro do átrio ventricular. Então, esses são 2 rápidos exemplos de como a anatomia óssea, a anatomia das suturas, o conhecimento dos lobos, dos diferentes sulcos e giros, essas relações anatômicas tridimensionais, elas podem nos auxiliar e tornar mais seguros os nossos procedimentos neurocirúrgicos.